Edição número 102 do Magazine TT começa em Liumil, Moimenta da Beira, onde se disputou a quinta prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 e continua em Góis com a segunda jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019, prova que teve António Maio em Ama como vencedor absoluto. Este Magazine TT termina em Marrocos, onde teve lugar a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de todo o terreno. E abrimos este programa com a penúltima jornada de 2019 do Campeonato de Portugal de Trial 4x4, que regressou a Moimenta da Beira, onde já não passava desde 2013. E este concelho é muito mais do que a terra de Aquilino Ribeiro. É um convite aos amantes da natureza, com as suas belas paisagens, a famosa maçã e os espumantes. O pano de fundo desta quinta jornada foi o Alto da Portela, antigamente conhecido por Calhaus do Demo, um monte agreste de dificuldades naturais e muito técnicas. Cláudio Ferreira é o campeão absoluto em título da modalidade, mas 2019 tem sido um ano de altos e baixos para o piloto de Coruche. Começou em grande, a vencer em Valongo, seguiram-se duas provas para esquecer e em Bragança começou a recuperação. Em Moimenta da Beira deu as mesmas voltas que Marcelo Lopes, mas em menos tempo. Por isso venceu em absoluto e também na classe Super Proto, voltando a intrometer-se na luta pelo título. Depois das duas más provas em Mação e em Famalicão, estava um bocadinho complicado, não é? Cláudio, tens essa noção. Hoje fica aqui um bocadinho tudo mais em aberto. Sim, fica mais em aberto, mas na questão do absoluto está complicado na mesma, mas de qualquer das formas sempre vamos para paredes com mais possibilidades do que o que tínhamos até aqui, sim. E a prova, o que é que tu não tiveste cá em 2013, pois não? Não tivemos cá em 2013. A prova tornou-se muito relante para nós, ao início até pensei que ia ser prejudicial, porque para o nosso carro não é muito bom estas provas muito relantes, mas acabou por correr bem e o carro aguentou e conseguimos a vitória. O Tiago já conhecia a pista? Já estive cá há 6 anos, acho eu, e disse-lhe a ele que era pistas rolantes, não havia muitas dificuldades e acho que nos correu bem. Depois de 5 provas, Marcelo Lopes é o líder absoluto com 10 pontos de vantagem sobre Cláudio Ferreira. Rui Rocha, depois do mau resultado em Moimenta da Beira, caiu para o terceiro lugar, mas ainda tem hipóteses de ser campeão. Adriano Santos e Elsa Henriques conseguiram, em Moimenta da Beira, a sua melhor prestação da temporada. Perderam 30 minutos devido a um problema mecânico e por isso terminaram a resistência com menos 2 voltas que o vencedor. A encerrar o pódio da Super Proto, outra equipa madeirense, Laurindo Mendonça, completou 14 voltas ao circuito. Quando falta apenas uma prova para terminar o campeonato, é o campeão nacional quem lidera a classe. Cláudio Ferreira tem 104 pontos, mais 9 do que Sérgio Ferreira e mais 12 do que Laurindo Mendonça. Marcelo Lopes continua a ficar muito perto da vitória em termos absolutos. A jogar em casa, chegou a andar muito tempo na frente, mas deixou escapar a vitória maior. Ficou em primeiro lugar na classe Proto, que agora lidera. Hoje estivemos lá quase, mas faltou ali um segundozinho, mas pronto, vamos tentar para a próxima. Mas também os campeões, e está aqui o Miguel, que sabem do que eu falo, fazem-se é de regularidade, nem sempre de vitória. Exatamente, os campeões fazem-se de regularidade, não é fazer bons resultados e depois muito maus resultados. Basta estar sempre na luta, no pódio, primeiro, segundo, terceiro, sempre ali e que se faz um bom resultado. E é isso que vos tem acontecido este ano? Exatamente, sim. Como já me aconteceu a mim nos outros anos anteriores, mas este ano, pronto, é diferente, está-nos a acontecer a mesma coisa e Deus queira continua assim até ao fim. E é por isso que são vocês que chegam a paredes mais bem posicionados para serem campeões? Sim, estamos mais bem posicionados em relação às outras equipas, somos a gente, vamos ver como corre agora Paredes. António Henriques teve pela frente uma pista dura e massacrante, mas andou sempre na luta. Acompanhado por Ivo Mendes, completou 20 voltas à pista, menos 2 que o vencedor.
Luís Bacelo andou grande parte da prova sem bloqueio à frente e a meia hora do final partiu a junta homocinética. Ainda assim, foi suficiente para subir ao terceiro lugar do pódio. Com os 25 pontos de Moimenta da Beira, Marcelo Lopes passou para a frente da classe Proto. Tem agora 105 pontos, mais 12 que Rui Rocha e mais 22 do que António Henriques. Qualquer um deles pode ainda chegar ao título. Na classe Extreme, Carlos Gomes voltou às vitórias, com mais 6 voltas do que o adversário direto, Nuno Matos. Pai e filho chegaram à derradeira etapa muito bem posicionados para serem campeões nacionais. Correu, a pista estava engraçada, uma pista natural, mas pronto, agora estamos um bocado doídos que isto era um bocado rígido, com muita pedra, mas uma pista engraçada. E tivemos que dar para tentar ganhar o campeonato. A gente hoje tinha que dar mesmo a sério. Nuno Matos, que tinha vencido as 3 provas anteriores, não teve uma prova feliz em Moimenta da Beira. O bronze ficou, mais uma vez, com Bruno e João Bastos, que começaram este CPT 4x4 2019 na classe promoção. Nesta classe promoção, João Fernandes entrou em pista a saber que precisava apenas de cumprir o tempo regulamentar para se sagrar campeão. Depois de já ter sido campeão da classe em 2016 e em 2017, em 2019 o piloto voltou à competição e sagrou-se agora campeão a uma etapa do final. Ainda assim confirmou que estará na prova de Paredes, mas a correr noutra classe. É uma pista muito boa, com obstáculos naturais. Tivemos a sorte do tempo estar bom, que se tivesse chuva era muito complicado. Hoje o navegador também passou uma boa vida, só saiu uma vez. Só foi passear? Só foi para passear. Só foi para passear. Veio cá ganhar a coroa, como é que é ser campeão nacional? É muito bom, muito bom. Desta vez não fiz quase nada, mas é bom esta vitória. E o apoio moral? Muito, muito, muito. Sempre conversa dentro daquele carro, há sempre tema de conversa. Graças. João, e nem faz parte do seu feitio lá porque é campeão, cumpriu o tempo regulamentar, abandonar a prova, pois não foram ali 12 voltas até ao fim, sempre a cumprir. Sim, no meu lema entrar, como se calhar alguém poderia fazer, sabendo que podia ser campeão e ou bastava correr uma hora e poder parar o carro, não. Acho que as pessoas, quem paga o bilhete para viver, acho que merece ver espetáculo e pronto, nós tentamos fazer o nosso melhor também. Não vamos dizer que abusamos do carro, porque ainda temos mais uma prova para fazer e possivelmente vamos para outra categoria, como já somos campeões. E pronto, tentamos fazer o nosso melhor. Mais um campeão encontrado na classe UTV Buggy, Carlos Martins e João Pinto também fizeram a festa em Moimenta da Beira. A classe FAN contou com 7 equipas inscritas, muitas delas do distrito de Viseu. Francisco Fonseca levou a melhor com o excelente registro de 15 voltas à pista. Sim, hoje a prova foi acessível, começamos mal de manhã, abusamos um bocado ali no salto, mas depois durante a tarde acalmamos um bocado, conseguimos gerir o carro, a prova também estava a nosso favor, estava acessível, não foi preciso guincho e parabéns ao copiloto que meteu o juízo. 6 anos depois, a maior competição de trial 4x4 regressou ao distrito de Viseu. O Alto da Portela, em Liumil, presenteou os participantes na 5ª etapa do Campeonato de Portugal de trial 4x4 com os calhaus do Demo e este promete ser um projeto de continuidade. Depois de alguns anos de interregno, nós temos hoje aqui a prova de que devíamos ter vindo mais cedo e que faz sentido continuar. Foi um espetáculo muito bonito, com muita gente. Tivemos aqui os melhores pilotos de Portugal, tivemos o público mais entusiasta desta modalidade
e tivemos Moimenta da Beira no seu melhor. Tivemos muita gente que gosta de desporto automóvel, muita gente que gosta da nossa terra também, e tivemos aquilo que esperávamos, uma forma de promover bem este território, esta gente, estes produtos, estas terras do Demo. Valeu a pena, uma vez mais. E foi bom voltar outra vez a Moimenta da Beira. Renascemos uma pista que totalmente obstáculos naturais. Acho que hoje, o dia de domingo, correu excelente. O número de voltas à pista de Liumil e o pouco uso do guincho podem enganar os mais desatentos. Era uma pista muito técnica e com muita pedra, que podia ser traiçoeira. O obstáculo 8 foi um obstáculo que até no início se passou melhor a motor, depois no final quase sempre guincho. Esta pista também marcará alguma diferença, não é? É bastante diferente de todas as outras do campeonato. Sim, é uma pista por natureza mais rápida, não tem, o terreno tem alguma inclinação, mas não é nada de exagerado e pronto, e proporcionou uma pista bastante rápida e penso que todas as equipas gostaram. Pelo menos até o momento não me chegou nada em contrário. O CPT 4x4 2019 termina, à semelhança do que é hábito, no concelho de Paredes. A sexta e derradeira etapa está marcada para 17 de novembro. Com a presença de perto de 7 dezenas de pilotos, entre os quais muitos dos nomes fortes do TT Nacional e diversos pilotos estrangeiros, a Vila de Góis recebeu a segunda etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019. Um evento com 2 etapas, distribuídas por outros tantos dias, e que contou com 350 de quilómetros cronometrados em pistas muito variadas, disputadas nas montanhas dos concelhos de Góis, Arganil, Pampilhosa da Serra e Oleiros, e que proporcionaram uma corrida extremamente emotiva. Depois das verificações e preparação dos roadbook feitas na véspera, o arranque desportivo teve lugar logo pela manhã de sábado, onde uma etapa com 220 km de extensão esperava os concorrentes. Entre estes havia uma participante muito especial, vinda do Brasil, depois de uma participação no Rally dos Sertões. Janaina Souza experimentava em Góis uma modalidade diferente aos comandos de uma Sherco. Eu estive em Portugal em 2016 competindo pelo Mundial que teve em Gouveia e gostei muito do país e atualmente estou vivendo aqui na zona de Lisboa e conciliando com um hobby que eu tanto gosto, que é competir em motos. E que tal é que está a correr esta prova? Gostei bastante, estou me adaptando a algumas coisas diferentes do que eu estou acostumada no Rally do Brasil. Eu já fiz 3 Rallys dos Sertões no Brasil, já venho com um pouco de experiência, mas tudo tem que ir se habituando, mas é uma grande prova, os trechos são bem técnicos e hoje eu tive um probleminha com o meu aparelho de navegação, mas amanhã já estou pronto para largar de novo. E em relação às pistas, o que é que tu achas em relação à diferença entre as pistas nossas e as brasileiras? No Brasil, na minha zona no Brasil, era muita terra, muito mais barro, e aqui é muita pedra, né? E hoje chovendo, estava bem liso, bem mais técnico ainda, mas é um terreno bom, é bom para treinar. E estou me adaptando, porque aqui em Portugal, a maioria dos lugares que eu vou sempre tem muita pedra. E vai haver mais corridas programadas? Eu pretendo seguir agora o campeonato aqui do Rally Raid e me adaptando. Esse ano eu estou mais para me ambientar nas modalidades e no país, mas ano que vem pretendo estar vindo com mais gás. Na etapa inaugural, António Maio superiorizou-se frente a Mário Patrão, aos comandos de uma KTM, e Fausto Mota em Husqvarna. Em moto idêntica, Bruno Santos, o atual campeão nacional de Rally Raid e vencedor da prova de abertura, ocupava a 4ª posição. As posições seguintes eram entretanto ocupadas por Bruno Borrego e Jorge Brandão, ambos em KTM, Pedro Bianchi Prata em Honda,
e o belga Clint de Kramer em Husqvarna. Domingos Santos em AJP e o sueco Michael Berglund em KTM fechavam o top 10. Na classe promoção, Rui Matias impunha-se frente a João Pedro Soares, ambos em KTM. Com Nuno Filipe Silva, também em KTM, em terceiro lugar, com Francisco Garcia Fernandes na quarta posição. Entre os SSV, a etapa inaugural era dominada pela dupla Nuno Matias Guilherme Susana Anastácio em Can-Am Maverick, com David Rodrigues Cláudia Ramos na segunda posição. A dupla Nelson Saramago Nuno Moraes em Polaris, vencedora em Reguengos de Monsaraz, aparecia em terceiro lugar. Entre os quad, impunha-se o espanhol Ángel Lamas Moinho numa Bombardier. Neste intervalo entre etapas, vamos agora ver como funciona uma prova de navegação sob o ponto de vista de quem a controla e avalia a prestação dos pilotos. Esta prova teve, na sua essência, da sua origem, começou por ser uma prova de navegação num grupo pequeno. Como a gente queria analisar perfeitamente o percurso que as pessoas tinham efetuado, elas estão a roadbook e cometem erros e queríamos avaliar se eram excelentes navegadores ou não. O que acontece? Acontece que era necessário um software depois para processar estes dados todos e efetivamente dar um resultado sobre a navegação dos pilotos, ou seja, às vezes que eles cortam percurso, às vezes que eles se enganam no percurso e voltam para trás para retomar o percurso certo, controlar as velocidades, portanto, tudo isto nasceu dessa forma e foi evoluindo. Agora, neste momento, no Campeonato Nacional, estamos a fazer toda a gestão da prova através deste software que foi sendo enriquecido e agora está muito maduro e já praticamente a prova sai todas automatizadas com este. Portanto, o funcionamento é simples, todos os pilotos têm um identificador com eles, que grava o percurso deles em GPS, levam um secundário em caso de backup, e esses dados são recolhidos, há uma aplicação central que pega nesses dados todos, processa-os e dá os tempos dos pilotos, os enganos, eventuais atalhos, eventuais penalizações, por exemplo, de não pararem um stop, ou de, portanto, se excederem limites. Portanto, tudo isso é parametrizável no nosso software e esse software depois faz a gestão das provas. Portanto, obviamente que isto ainda tem depois um trabalho de verificação até os resultados saírem. Sendo uma prova em que haja muitas penalizações, penso eu, há muitas queixas dos pilotos? Nas penalizações, eles queixam-se porque muitas vezes não têm exatamente em memória, ou muitas vezes até cometem erros sem dar em conta, porque vou ao roadbook e às vezes há caminhos alternativos que as coisas até mais ou menos batem certo e eles prosseguem o percurso pronto, e está tudo mais ou menos certo, mas na verdade depois quando mostramos a evidência que o software, por exemplo, eu posso mostrar aqui um piloto em que devia ter percorrido esta área do percurso, não percorreu, ok? Atalhou aqui este ponto e muitas vezes eles podem não se dar conta. A distância é curta, as distâncias de navegação são aceitáveis, o erro que eles veem nos instrumentos que levam a bordo e acabam por nem se aperceber. Só depois quando confrontam, sim, que realmente havia aqui uma pequena diferença e é aí depois que se percebe que a queixa às vezes não tem fundamento. No dia seguinte, coube a Fausto Mota vencer a etapa, mas a classificação geral não se alterou. António Maio venceu e passou para a liderança do campeonato, um ponto à frente de Mário Patrão, que repetiu o segundo lugar de Reguengos de Monsaraz. É sempre muito divertido conduzir aqui em Góis, um percurso muito variado e conseguimos atingir o principal objetivo desta prova, que era vencer. Vencedor do dia, Fausto Mota ocupou o derradeiro lugar do pódio no final da corrida. Ontem também andei bem, hoje consegui ganhar o dia e fazer terceira geral, ou seja que o balanço é muito positivo. O quarto lugar de Bruno Santos coloca-o agora no terceiro lugar do Campeonato Nacional de Rally Raid da AJP 2019, a 3 pontos de António Maio. As posições seguintes, na prova de Góis,
foram ocupadas por Bruno Borrego e Jorge Barandão, ambos em KTM, Pedro Bianchi Prata em Honda e Domingos Santos em AJP, a fazer o seu ano de estreia nesta disciplina. São coisas diferentes, é verdade, são campeonatos completamente diferentes. Venho de um campeonato que é muito rápido e aqui é começar de zero e começar a andar aos poucos. A navegação requer muito treino, não tinha, tirando 2 ou 3 fins de semana antes da primeira prova, consegui aprender algumas coisas. Na primeira prova consegui evoluir algumas coisas, ainda no dia de hoje senti-me muito mais à vontade. Também tenho uma moto ideal para isso, ajuda-me bastante, não preciso preocupar com a condução, nem com qualquer outro tipo no terreno. Foco muito ainda na navegação, vou tentar aprender mais um bocadinho e aos poucos acho que consigo evoluir um bocadinho mais. É um campeonato que está a ter muito sucesso. Quais é que são as expectativas para as próximas 2 provas? O meu objetivo este ano vai ser, vou continuar a tentar aprender ao máximo até ao final do ano, porque também possivelmente poderei ir a fazer provas lá fora e preciso saber navegar. Aqui navega-se muito rápido, o pessoal é muito rápido a navegar. A mim já estou a começar a aprender a navegar, tenho que introduzir a minha velocidade com a navegação, o que não é fácil, requer prática. Vou tentar melhorar nas últimas 2 provas, tentar aprender ao máximo para no futuro poder ser um bocadinho mais rápido a navegar. Clint de Kramer em Husqvarna e o inglês Rob Taylor em KTM fecharam o top 10. Entre os SSV, a vitória premiou uma excelente atuação da equipa Nuno Matias Guilherme, Susana Anastácio em Can-Am Maverick. Hoje foi só gerir, foi divertir-nos, ela continuou com a navegação que fez espetacular e cá estamos, no primeiro lugar. As maiores dificuldades? Nenhumas, porque estou com ele ao meu lado e vamos tirando dúvidas um com o outro, mas o pior foi o nevoeiro, porque tínhamos pouca visibilidade, mas de resto fomos fazendo o nosso melhor. Eu verifico que há 3 equipas fortes neste campeonato que todos têm a mesma parceria, ou seja, todos trazem as mulheres. Isso significa que a rivalidade aumentou. Claro, isso é muito mais competitivo. É bom. E as 3 equipas da mesma terra, todos de Reguengos. A vitória no segundo dia e o segundo lugar conquistado nesta prova de Góis coloca a dupla David Rodrigues, Cláudia Ramos, na liderança do campeonato. A dupla Rui Farinha, Rui Pita, terminou em terceiro lugar, à frente do par vencedor em Reguengos, Nelson Saramago, Nuno Moraes, em Polaris. Entre os quad, venceu o espanhol Ángel Lamas Moinho, numa Bombardier, à frente de António Gil, numa Suzuki. Rui Matias, em KTM, dominou por completo a classe Promoção Moto, sendo ainda o 6º classificado absoluto. Correu muito bem, nós tivemos aqui 2 dias, uma prova que não foi fácil, muito escorregadia, choveu o sábado o dia todo, no domingo melhorou um bocadinho, mas o terreno estava com muito calhau, muito escorregadio, muita atenção, então isso trouxe assim um bocadinho mais de dificuldade à prova e era preciso redobrar a atenção ao roadbook, até porque, não é, como é óbvio, não é fácil estar a dominar a moto e ao mesmo tempo levar as notas do roadbook para a frente. Mas pronto, correu muito bem, temos uma vantagem de 10 minutos para o segundo classificado, fizemos 6º lugar da geral, foi acima das expectativas. Ainda na classe Promoção Moto, João Pedro Soares, em KTM, foi o segundo classificado, à frente de Nuno Filipe Silva, também ele em KTM. O troféu R3 Trophy teve em Nuno Maia Ferreira, aos comandos de uma KTM, o piloto melhor classificado. Já a classe Hobby Moto teve vitória de Herberto Toscano em Yamaha. Por fim, a classe Hobby GPS teve em João Domingos, numa Yamaha, o melhor classificado. Ficamos agora com o balanço feito pelos diversos responsáveis envolvidos nesta segunda etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid.
Eu acho que correu bem, dentro das expectativas. O São Pedro deu-nos tréguas hoje. Ontem foi um bocado complicado, mas como era a primeira prova que organizámos, mas temos o Luís Lourenço a fazer-nos a parte de roadbooks, nos ajudou muito e aprendemos um bocado. É preciso menos pessoal na prova, mas tem mesmo assim 60 pessoas, porque isto é em pista aberta, mas correu bem. Um balanço muito positivo, foi um sucesso esta prova em Góis, as pessoas gostaram muito, tivemos bastantes concorrentes, muitos estrangeiros que adoraram estas nossas pistas do paraíso, do todo terreno, que por acaso é a minha terra natal, nasci em Góis. E, portanto, penso que o balanço é muito positivo. Segunda prova em 2 semanas, não foi fácil ter tudo pronto a tempo e horas, mas correu muitíssimo bem. Penso que vai tudo muito satisfeito aqui desta prova de Góis. A jornada de Góis encerrou com a habitual consagração dos vencedores. O Campeonato Nacional de Rally Raid, a AJP 2019, regressa às pistas de 22 a 24 de novembro no Rally Raid Rios de Emoção, Marco de Canaveses. Na 20ª edição do Rally de Marrocos, Stefan e Andrea Peterancel fizeram história ao triunfarem na Taça do Mundo de Todo Terreno. Pela primeira vez um título foi conseguido por marido e mulher. A corrida essa foi ganha por Genial de Villiers, que venceu o Rally de Marrocos pela 4ª vez. Depois de anteriormente ter triunfado na prova africana aos comandos de uma Nissan e de um Volkswagen, o sul-africano subiu agora ao lugar mais alto do pódio, pilotando uma Toyota. Carlos Sainz, em Mini, travou animado duelo pela vitória com Genial de Villiers, mas o espanhol viu as suas hipóteses evaporarem-se mesmo no final da derradeira especial, quando o seu Mini começou a perder água. Rebocado até ao final por Jakub Przegonski, Sainz ainda foi a tempo de salvar o segundo lugar da geral, terminando 17 minutos e 42 segundos atrás de Genial de Villiers. Matthias Serradori, que tinha terminado a prova em terceiro lugar, foi posteriormente desclassificado pelos comissários desportivos porque o seu carro não estava em conformidade com os regulamentos em virtude de ter peso a menos. Depois do abandono de Nasser Al-Attiyah, Stefan Peterancel ficou bem posicionado para conquistar a Taça do Mundo de Rallys todo o terreno, bastando-lhe para isso terminar pelo menos em 5º lugar, e foi exatamente isso que fez Messier Dakar, terminando na 4ª posição. O 7º lugar absoluto deu ao brasileiro Reinaldo Varela mais uma vitória na classe T3 e o respectivo título mundial, a que juntou a 3ª posição no campeonato absoluto, logo atrás de Stefan Peterancel e Nasser Al-Attiyah. Ainda entre os SSV, a primeira participação da Franco Sport numa prova disputada em África resultou num enorme sucesso, com as duplas estreantes Mário e Rui Franco e Rui Serpa Nuno Matias Guilherme, que se apresentaram aos comandos dos Yamaha YXZ1000R preparados em Portugal, a terminarem a prova no top 10 da competição, depois de, ao longo de todas as 5 etapas, terem disputado regularmente as primeiras posições. Na competição moto venceu Andrew Short, aquele que foi o primeiro triunfo do norte-americano nas competições de todo o terreno, 2 anos depois da sua passagem do Supercross para os Rally Raids. O piloto da Husqvarna partiu para a derradeira etapa 28 segundos à frente de Pablo Quintanilha, tendo não só conseguido o triunfo, como ainda se sagrou vice-campeão do mundo. Juan Barreda, em Honda, foi o terceiro classificado, numa corrida onde Toby Price falhou o pódio final por apenas 7 segundos. Entre os portugueses, destaque para o facto de Paulo Gonçalves ter ganho, aos comandos de uma Hero, uma das 5 etapas, terminando a prova na 13ª posição. Joaquim Rodrigues foi 15º e Mário Patrão, de regresso à equipa oficial da KTM, foi o 22º classificado.